Boa tarde. Bom estar aqui novamente com vocês, nessa tarde ensolarada. A página do Carlos Torres Pastorino tem muito a ver com a nossa lição de hoje, porque nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 4 do Evangelho. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quando ele nos convoca a essa coragem toda, é porque todos nós, fomos criados iguais. Simples e ignorantes. Todos nós, sem exceção, fomos criados iguais. Não sabemos quando, nem onde, nem nada disso nós sabemos. Mas fomos criados todos iguais. E estamos nessa caminhada há séculos e mais séculos. E hoje chegamos aqui, no momento crucial das nossas existências, que é um momento tão anunciado, não é? Esse momento de transição planetária, nesse momento de grandes dores, de grandes sofrimentos, nesse momento em que a espiritualidade nos convoca a essa liçãozinha de hoje, e mais tarefas em torno do bem. E a lição hoje que nos cabe, dentro desse capítulo 4, do item 18, a reencarnação fortalece os laços da família, ao passo que a unicidade da existência os desfaz. Então começamos a ler o seguinte: os laços da família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. Lendo, relendo, né, há anos esse capítulo, a gente começa sempre a cogitar desse dogma maior da reencarnação e a não reencarnação. E aí ficamos analisando, pensando, qual seria... Todos nós sabemos que Deus é justo, misericordioso, bom, amoroso por excelência. Então, nós podemos pensar a partir do seguinte princípio: por que Deus iria me criar a todos nós, né, numa unidade, numa única encarnação, Aí está lá, meu pai, minha mãe, meus 7 irmãos. Né? Hoje são 6, porque um já está na pátria espiritual. Unidos dentro das possibilidades, sem grandes inimizades. Né? Tem um atritozinho aqui, outro ali, normal, na vida material que ainda vivemos. Mas parece assim, numa expressão bem rude, seria uma grande brincadeira de Deus criar a todos nós, com um pai, uma mãe, uma família organizada e dependendo, uma única vez, e dependendo dos critérios de análise de cada um, nós seríamos o quê? Ou jogados, como nós acreditávamos há algum tempo, ou jogados eternamente na fogueira do inferno, né, que é igual aquele fogo lá de São Paulo que não está acabando nunca, ninguém consegue acabar com ele. Não, um fogo eterno, ou aquele que seria mais ou menos, iria para o purgatório, como se falava antigamente, e os bons iriam para o céu. E nunca mais ninguém ia se encontrar. Nunca mais ninguém ia se encontrar. Então nós vamos vendo o que seria isso. Seria interessante, que modo de pensar de Deus estranho esse. Então ele nos criou, nos separa em pequeninos núcleos, não é? Eu faço parte de um dos núcleos dos Barbosa, não é? Lá com minha mãe, meu pai, meus primos, toda essa família vivendo para o nosso progresso. Então, como dizem os indianos, nós vivemos o quê? Numa roda, que eles chamam a lei de reencarnação, numa roda de samsara.
vai e volta, vai e volta, vai e volta. E essa é a grande grandeza das nossas existências. Já imaginaram? Eu nunca mais ter a oportunidade de encontrar meu pai? Eu nunca mais ter a oportunidade de encontrar a minha mãe, que já estão lá na espiritualidade, e nem de encontrar meus irmãos que estão por aqui ainda. Meu irmão vai desencarnar, o outro vai desencarnar, eu desencarno, e nunca mais vou vê-los. Teria uma explicação lógica para isso? Claro que não. Uma única existência. Então, o Joãozinho casa com a Mariazinha, tem o José, aí uma única existência. Aí o José é um filho que eles não vão ter laços afetivos nenhum, espiritualmente falando. Só os laços materiais. E é essa a grande lição que nos cabe hoje. Por que isso? Então, os espíritos vêm nos dizer dessa beleza que é viver em família, que é a grande oportunidade que nós temos. E aí eles dizem, né? No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança de inclinações. Felizes por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque ao regressarem à erraticidade, reúnem-se novamente como amigos que voltam de uma viagem. Então, é isso que nós temos que observar na grandeza de Deus. Então, nós estamos aqui, meus pais já estão lá, um dos meus irmãos já está lá, e futuramente, se eu merecer, tiver a condição, esse merecimento, vou desencarnar, e não sei quando, mas eu poderei novamente estar junto deles. E mais adiante, Kardec nos diz, a união e a afeição que existem entre os parentes são indícios da simpatia anterior que os aproximou. É por isso que se costuma dizer, referindo-se a alguém cujo caráter, gostos e pendores não apresentam nenhuma semelhança com os dos seus parentes mais próximos, que ela não é da família. E aí, de vez em quando, a gente encontra mesmo, né, dentro do nosso lar, dentro dos nossos familiares, alguém que foge totalmente. Mas aí aquele espírito, ele é colocado ali, como Kardec nos fala, para servir de ajuda a nós outros. Ele veio no nosso meio para unir, para ajudar, para congregar mais aquela família onde nós estamos vivendo, onde nós merecemos viver. Porque eu já vi muita gente dizer assim, a família só é bom no porta-retrato. Já ouvi isso, né? Família só é bom no porta-retrato. E é assim, gente? De jeito nenhum, não é? Família é o melhor bem que existe na nossa vida. Temos, às vezes, dificuldade? Temos, mas olha aqui, pastorino nos falando, que nós precisamos. Temos desafetos? Temos. Temos amores incríveis dentro da nossa família? Temos, né? Temos. Então, essa é a proposta de Deus quando nos permite realizarmos esses passeios, não é? Aqui na Terra, não é um passeio, como a nossa irmã falou na prece, não é um passeio, né, de lazer, na maioria das vezes, mas é um passeio, mas é uma oportunidade de estarmos aqui, junto às nossas famílias. Tem uma historinha que eu já ouvi, muito interessante, que uma senhora trabalhava numa casa espírita, uma trabalhadora assídua ali, e que ela, segundo o orador contou, tinha um marido muito complicado, um marido muito difícil. E ela levou aquele casamento ali até o fim, 50 anos de casado. Aí ele desencarna, aí ela, graças a Deus, cumpri o meu dever. 50 anos casada. E aí ela desencarna também. Passa um tempo lá na erraticidade
E aí o mentor chama, né, um amigo encarregado da reencarnação, chama e diz, olha, a senhora vai voltar, vai reencarnar. Vamos começar a preparar a sua volta. Mas, de antemão, devemos lhe dizer que a senhora vai casar com ele de novo. A senhora vai casar com ele de novo. Aí ela diz, como eu vou casar com ele de novo? Eu o aturei 50 anos. Aí o mentor diz, exatamente por isso, você aturou e não amou. Porque o processo do amor é totalmente diferente, né? Esse que a espiritualidade nos traz. Quando se fala em laços de família, o processo do amor é totalmente diferente. Eu tenho amigos que o casamento não conseguiu chegar até o fim, mas que são grandes amigos. Separaram e são grandes amigos. Então o processo do amor é isso, não é aquele amor, não é carnal, aquele amor no modo material de se ver. É um amor espírito e espírito. Então foi isso que aquele mentor disse para ela, vai casar com ele de novo, porque não levou dignamente, levou mais por obrigação, né, aquela união, aquilo tudo. Então são esses meandros da família que a gente precisa observar. Porque o filho de hoje foi pai antes, né? A mãe foi filha, o irmão pode ter sido pai, o irmão pode ter sido mãe, porque nós vamos trocando de papéis nessa vida que nós estamos vivendo hoje. Não é? Quantos e quantos já chegaram a esse grau de entendimento do que é realmente os laços de família. E aí nós vamos vendo uma coisa muito interessante no item 23, quando diz assim, em resumo, quatro alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. O primeiro, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Quer dizer, para aqueles materialistas, morreu, acabou. Morreu, acabou. Não tem mais nada. A vida acaba no túmulo. Segundo, a absorção no todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Quer dizer, desencarnou, se dissolve tudo e volta ao todo universal. Terceiro, a individualidade com fixação definitiva da sorte. Segundo, a doutrina da igreja. Então, para a doutrina da igreja, aquilo que a gente já falou, não é? Hoje em dia eu nem sei se ainda falam em purgatório, eu não tenho ideia. Mas tem o inferno, o céu, muito bem definido, né? E os critérios de Deus para nós são tão diferentes de tudo que a gente pensa na nossa matéria. Nós absolutamente olhamos, condenamos muitas vezes aquele semelhante que não pensa como nós, que não age como nós. Hoje em dia, então, nesse momento, como eu disse, crucial que nós estamos vivendo, que nós ligamos os nossos televisores e observamos tudo o que está acontecendo, quantos julgamentos nós fazemos em torno desses irmãos que ainda perambulam nesse lado tão negativo e tão doloroso da vida do ser humano. Então, quantos de nós ainda faz isso? Quantos de nós vai ali na ferida, toca na ferida daquele irmão, quando, olha a lei de reencarnação, aí, olha a lei de reencarnação, eu participei de um curso, uma vez, sobre o Evangelho, quando nós chegamos na caridade para com os assassinos, nós demoramos 4 semanas nesse item. 4 semanas nesse item. Na quarta semana, eu falei, olha só, gente, eu pedi licença à organizadora do grupo, eu falei, olha só, gente, eu posso colocar uma questão? Ela pode. Eu falei assim, olha só, as coisas estão há 4 semanas, né? Hoje é a 4ª semana, tão severas, tão endurecidas, que agora eu vou fazer uma pergunta a cada um de nós. E essa pena de redução da pena para o jovem, para 16 anos, tudo isso, tudo se falou.
tudo da idade, né? Tudo se falou. Tudo isso se falou. Diminuindo a idade é a pena também, né? Então, tudo isso se falou. E aí eu parei, pedi licença, eram mais 20 pessoas no curso. Aí eu perguntei a cada um, lembra do seu passado? Graças a Deus, não. Você lembra? Lembra? Fui a um por um. Todos não. Não me lembro. Então vamos parar de julgar tão severamente, porque ninguém aqui sabe o que foi no passado. Alguém aqui sabe? Ninguém. Nenhum de nós. A gente sabe se já agiu numa encarnação lá atrás, como essas criaturas agem hoje, por ignorância, por falta de amor. Calou. Todo mundo se calou e nós encerramos o item caridade para com os assassinos. Porque a lei de reencarnação nos faculta essa oportunidade de trabalharmos essa nossa evolução. É por isso que nós estamos aqui. Por algumas reações que nós temos, todos nós, não dá para a gente perceber quem nós fomos no passado? Não dá? Dá. Como dá? Ontem, numa casa com a irmã, o meu assunto de ontem era muitas moradas na casa do meu pai. E eu coloquei para eles que ontem eu vivi uma situação, eu soube de uma história que não me agradou. Não me agradou nem um pouco, e eu fiquei muito, muito chateada, muito aborrecida, quieta lá em casa, mas fiquei muito aborrecida. Então eu peguei todos os mundos habitados, a candidatura da Terra, a planeta de regeneração, e eu estou doida para o meu passaporte ser carimbado para ficar aqui, no planeta regenerado. Mas diante da minha reação, eu fiquei olhando para mim mesma, fazendo o meu mergulho interior, e pensei, Jesus amado, será que eu estou realmente pronta para viver num mundo regenerado? Ou ainda tem que correr esse pouco que falta? Não sei, né? Porque eu já vivi bastante, eu já tenho bastante idade, embora hoje a gente saiba que a gente vive muito e tem uma disposição, graças a Deus, né? Minha mãe morreu com 66 anos, minha mãe já era uma velhinha, em 81. E eu tenho muito mais do que ela morreu, e eu estou muito bem, graças a Deus. Todas nós estamos, porque somos seminovas, né? Então, todos nós estamos muito bem. Então, nós vamos... Aí eu tive aquela reação, sentei, orei e falei, Jesus, me ajuda, porque não me cabe mais uma reação. Eu não gritei com ninguém, eu não esbravejei, mas aquilo me incomodou severamente. Então, são essas análises, e sou eu só, gente? Sou eu só que moro no Pichincha ou quem mora aqui na Taquara também? Todo mundo, né? Todos nós temos ainda essas reações. Então, é isso. A minha indignação hoje, pela manhã, 6h30 da manhã, quando eu vi aquele motorista do BRT que deixou a garotinha sendo arrastada do lado de fora, né? Garotinha de 6 anos. Ele fechou a porta do ônibus, arrastou a garota, todo mundo gritou, e ele foi de uma estação a outra, gritando que ele só poderia parar na próxima estação. E foi arrastando a criança de 6 anos. Não é? Aí eu olhei aquilo, eu digo, Jesus amado, o que é isso? Mas hoje eu não me indignei. Eu não tive aquela reação de ontem. Eu parei, olhei e falei, igual a minha sobrinha, eu tenho uma sobrinha que é católica. Aí ela diz assim, tia, fala assim, Jesus, toma conta. Então foi o que eu falei, Jesus, toma conta. Toma conta desse irmão, foi o meu pedido. Não é? Então nós vamos vendo que são esses os motivos pelos quais nós vamos, né, nessa roda de samsara, como os indianos dizem. Nós vamos e voltamos para aprimorarmos isso tudo que ainda nos machuca, que ainda está dentro de nós, que é a nossa indignação. Temos que nos indignar? Temos. É claro que ninguém vai bater palma para as coisas que estão acontecendo. O problema é o julgamento, é como diz Paulo de Tarso. A gente pode
observar o pecado e não o pecador. Então, se aquilo, eu não quero mais aquilo para mim, se alguém ainda faz, só nos resta o quê? Lamentar. Como Manuel Filomeno de Miranda fala no livro dele. Só nos resta lamentar tudo isso que a gente vê no mundo e pedindo a Deus para que tudo isso vai acabar. Vai ter que acabar. Mas enquanto não acaba, a gente vai ter que sofrer bastante. E a última, né, a quarta, a individualidade com progressão indefinida conforme a doutrina espírita. Então, cada um de nós é uma individualidade. Todos nós. E até na vida material, nós somos uma individualidade. Porque ninguém tem a minha impressão digital. Ninguém tem. A minha impressão digital é única. E eu sou um espírito uno. Eu sou esse espírito aqui. Não tem outro. Né? Até os gêmeos. Eu tenho 2 sobrinhas gêmeas, né? São idênticas, mas uma é a mais extrovertida, mais alegre, a outra é mais contida. Por quê? É uma individualidade. São 2 individualidades. Nasceram juntas na mesma placenta. Uma casou, mas antes de casar, dormiam agarradas uma na outra. Um amor assim extremo que elas têm uma pela outra. Mas são 2 individualidades, como nós somos. Então, como diz Kardec, nos fala aqui, a individualidade com progressão indefinida conforme a doutrina espírita. Então, o nosso progresso é indefinido. A gente não tem ainda evolução moral, né, essa evolução que Jesus nos propõe, nós não temos ideia de onde isso vai dar. Não é? Onde é o reino de Deus que nós somos candidatos a habitar. A gente não faz nem ideia do que é isso. Alguém faz? Eu não faço. Faço a mínima ideia de onde tudo isso vai parar. Mas até lá, nós temos que estar aqui, junto aos nossos familiares, indo e vindo para a progressão nossa e do planeta Terra. E aí, continuando o que Kardec nos diz, com a terceira, segundo as 2 primeiras, os laços de família se desfazem por ocasião da morte, não havendo nenhuma esperança de as almas se encontrarem futuramente. Com a terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno ou o paraíso. Então, se o papai e a mamãe forem para o inferno, vão se encontrar. Se forem para o paraíso, vão se encontrar. Uma coisa, como eu já falei, é muito estranho isso, né? O céu e o paraíso. Então, passa aqui, aquela temporada, 70, 80 anos, e chega e bate lá no céu, e é candidato a ficar morando lá naquele céu que a gente vê nas novelas. Como eu vi A Viagem há um tempo atrás, para mim, gente, aquilo era muito sem graça. Muito sem graça. Olha, ficar com aquela roupinha bege, que a gente sabe que os espíritos andam com essas roupas claras, mas ficar com aquelas roupinhas, aqueles carneirinhos passando para lá e para cá. Aquele mundo de gente tocando harpinha, tocando flauta, o dia inteiro. Gente, é complicado. Para quem, como dizem os jovens hoje, para quem está acostumado a ralar muito, ficar no paraíso, assim sentada, em berço esplêndido, igual o hino nacional, olhando a vida, né? Deixa a vida me levar. Quem é que gostaria de viver assim aqui? Ninguém. Ninguém. Vai enjoar. Tudo é igual tudo demais enjoa. Não é? A gente até no princípio vai achar aquilo tudo maravilhoso. Mas depois a mulher fala, meu Deus, não tem nada para eu fazer. Né? Não tem nada para fazer, o que eu posso fazer? Que, né? Mas eu trabalho muito mais agora do que quando eu era aposentada. Porque eu ia para o trabalho de manhã, fazia o meu trabalho lá, voltava para casa, estava tudo pronto, eu jantava, esperava um pouquinho e ia dormir. Agora tem que trabalhar, muito. Então nós vamos vendo como essa noção de céu, de inferno, de paraíso, cada um tem a sua conotação, cada um tem o seu modo de ver. Não é aquele inferno de fogo escaldante o tempo inteiro, não é uma maneira
de Deus misericordioso e bom colocar os seus filhos amados. Encerrando essa parte, com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há certeza na continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso o que constitui a verdadeira família. Quer dizer, esses laços que não se acabam. Não é? É interessante essa observação. Eu fui a Uberaba uma vez, e quando eu cheguei lá, nós visitamos uma casa. Eu sempre esqueço o nome do dirigente da casa, mas eu sei que ele eu acho que ele já veio aqui uma vez. E nós chegamos lá, quando a esposa dele veio falar conosco, nos receber a caravana. Aí eu olhei para ela e falei assim: eu conheço você. Aí ela falou assim: eu também te conheço. Aí eu falei: quantas vezes você foi ao Rio de Janeiro? Ela: eu nunca fui ao Rio de Janeiro. Aí eu falei: eu também nunca vim a Uberaba. E ficamos igual coleguinhas de infância, né? Porque, coincidentemente, onde a gente ia, né, lá na casa do Chico, lá no túmulo do Chico, onde a gente ia, coincidentemente a gente se encontrava. Aí, oi, você aqui de novo e tal. E ficamos, aqueles dias que nós passamos lá, bem amigos. E eu acho que todo mundo aqui já deve ter tido uma experiência dessa, né, de olhar para alguém e ter a impressão de que já conhece aquela pessoa. Todo mundo aqui já deve ter ido a algum lugar, né, que a gente chega e diz assim: parece que eu já vim aqui. Porque nós já transitamos por aquele lugar. E é exatamente isso. As passagens que nós fazemos nessas existências em que nos permitem reencontrar essas pessoas. E uma vez, numa exposição do Divaldo, aqui, lá no Rio Centro, ele nos falava que quase todos nós que estamos militando hoje na doutrina espírita somos velhos conhecidos. Velhos conhecidos. Eu não conheço vocês de agora. E quando a gente chega numa casa para fazer uma exposição, oi, tudo bem? Parece que a gente sempre se conheceu. Então, essa afinidade toda demonstra que, além daquele núcleo pequeno, familiar, é realmente um só rebanho e um só pastor. Porque todos nós somos velhos conhecidos, nessa trajetória que nós não sabemos de quantos anos, ou de quantos séculos. O item 24. Quais são os limites da encarnação? A bem dizer, a encarnação não tem limites nitidamente traçados, quando nos referimos ao envoltório que constitui o corpo do espírito, tendo em vista que a materialidade desse envoltório diminui à proporção que o espírito se purifica. Em certos mundos mais adiantados que a Terra, o corpo já é menos compacto, menos pesado, menos grosseiro e, por conseguinte, menos sujeito a vicissitudes. Então, nós não temos um limite definido para a reencarnação. Esse limite vai depender de quê? Disso que está escrito aqui. Do aproveitamento que nós dermos a cada uma delas. Se a gente resolve fazer igual algumas pessoas, que tem todo esse conhecimento que a gente já tem, mas que tem aquela coisinha, aquela vaidadezinha, aquele orgulhozinho, aquele egoísmozinho, que é bom a beça, né? Esse orgulho, essa prepotência, que a gente não quer largar de jeito nenhum, a gente está o quê? Deixando para amanhã. Igual quem tem mais idade aqui, tinha um anúncio de uma loja, que dizia: não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. Então, aquilo que a gente pode fazer hoje, para o nosso aprimoramento, e que a gente se acomoda, agora que eu sei da reencarnação, vou deixar para a próxima. Já ouviram isso? Eu já ouvi isso. Eu sei, agora tem a lei de reencarnação. Deixa eu gozar mais um pouquinho disso aqui, porque agora não quero não, ainda não estou pronto para deixar isso.
vou deixar para a próxima. Só que está deixando o quê? De trabalhar em si mesmo essa renovação. E a Joana de Ângeles diz, numa das obras dela, que todo dia nós podemos fazer uma reencarnação. Todo dia. Não só essa reencarnação do espírito tomar um novo corpo. Não. Essa reencarnação de nós passarmos. Tem um ditado, acho que é Demóstenes, é um desses filósofos gregos, e o Divaldo Franco usa muito isso, e eu também gostava, desde muito nova eu já gostava desse ditado. Nenhum homem atravessa 2 vezes o mesmo rio. Da segunda vez, não é o mesmo homem, nem o mesmo rio. Né? É verdade. As águas são outras, exatamente. Você pisa no rio hoje, a água, amanhã quando você pisar, aquela água de ontem já passou. Então, quando a Joana fala que nós podemos reencarnar todos os dias, é isso. Porque nós podemos amanhã sermos diferentes de hoje. Então, tomarmos aquela decisão, esse vício que eu tenho, essa dificuldade que eu tenho, eu vou começar a trabalhar. Então, a gente vai ter uma nova reencarnação psicológica, né, dentro de nós para esse momento. E depois, para encerrar, a gente vai ler uma página, 2 parágrafos de um livro da Joana que eu trouxe, que fala exatamente disso, dessa renovação que nós podemos fazer todo dia, gente. Todo dia nós podemos mudar. Todo dia aquele sofrimento, gente, sofrer é horrível. É horrível. E a gente só vai evoluir quando a gente, como diz Bezerra, toma atento e vê que sofrer é ruim demais. Sofrer é ruim demais. E aí nós vamos trabalhar esse momento nosso para que nós possamos sofrer menos. E aí vamos o quê? Observar as nossas atitudes, observar aquilo que nos incomoda no outro, porque, como eles dizem, aquilo que me incomoda no outro é aquilo que eu tenho dentro de mim e que eu não consigo trabalhar. Gente, foram 2 coisas. Quando eu comecei a ler as obras da Joana de Ângeles, que me incomodaram. Primeiro, eu sempre ouvi falar em adestramento de animal. Quando ela começou a falar em adestramento do espírito, eu falei, epa, então eu ainda tenho muita animalidade. Depois eu comecei a ler essa série, não sei em qual deles, tem uma mensagem que Emmanuel fala do adestramento do espírito. Porque eu só ouvia falar em adestrar o meu cãozinho, né? Aí eu falei, gente, então eu tenho muita coisa ainda da minha fase animal dentro de mim que eu preciso trabalhar. Esse foi o primeiro tempo, a palavra adestramento. O segundo foi exatamente quando eu precisei entender, quando os psicólogos, né, quando Emmanuel, quando Joana, quando Andréa, todos eles falam que aquilo que, por exemplo, ela tem uma dificuldade. E aquela dificuldade dela me incomoda, quando ela vem falar daquilo, ou quando ela vem, né? Aí aquilo me incomoda, porque aquilo está dentro de mim, ainda está em mim. E me incomoda nela, porque eu ainda não sei trabalhar em mim. É verdade. E aí, isso eu li, reli, estudei, procurei em outras obras, para ter essa consciência disso. O quanto a dificuldade do outro, e isso cabe muito dentro da nossa família, não é? Cabe muito ali dentro da família, que a dificuldade do outro incomoda severamente a todos nós. Aí a gente para, analisa, faz esse mergulho no eu profundo, que é o espírito, né? Que somos nós, porque nós não somos essa matéria. E aí a gente vai ver, puxa vida, eu tenho mesmo essa dificuldade. E aí vai trabalhar esse interior nosso. Bom, em grau mais elevado, é diáfano e quase fluídico. Vai se desmaterializando de grau em grau e acaba por se confundir com o perispírito. Conforme o mundo em que é levado a viver, o espírito toma um eu voltório apropriado à natureza desse mundo. Então, nós seremos menos grosseiros num mundo melhor, não é? Que primeiro vem o mundo de regeneração, depois os mundos felizes. Quando nós
ultrapassarmos primeiro essa barreira até chegarmos ao mundo de regeneração. Ficaremos mais leves, né? Mais leves, mais tranquilos, mais bonitos. Eu estava ouvindo uma senhora que fez lá no André Luiz. Alguém já foi ao André Luiz? As reuniões lá, são 2 expositores. Um fala meia hora do Livro dos Espíritos e o outro fala meia hora do Evangelho. Quinta-feira da semana passada eu fui lá e falei do Livro dos Espíritos. A companheira que falou do livro do Evangelho era esse capítulo que ela estava falando. E ela pegou um livro de 1800 e pouco, amarelo, velhinho, e ela começou a ler o que aquele espírito. Eu não consegui pegar o nome do livro, porque acabou, ela foi embora e eu esqueci de pegar. Talvez nem tenha mais, né? 1800 e pouco o livro. Aí ela leu uma página com relação à beleza do homem nesses planetas mais desenvolvidos, né? E ela falou uma coisa tão bela, vários parágrafos belos, mas um que me chamou muita atenção, que ela disse que nós devemos dar graças a Deus no momento que a gente está vivendo hoje, dentro da doutrina, porque hoje, se fosse hoje, Galileu não precisaria negar as suas descobertas. Sócrates não precisaria tomar cicuta. Joana d'Arc não seria queimada na fogueira. E ela veio trazendo todos esses homens, todos esses vultos da história e fazendo essa comparação conosco hoje. Não é? Que nós temos todas essas informações e nós podemos divulgá-las, nós podemos estar aqui, nós podemos estudar a doutrina, que ninguém vai queimar mais nenhum de nós na fogueira. Nós não vamos precisar tomar cicuta, nós não vamos precisar fazer nada disso. E às vezes nós negligenciamos essa grande oportunidade que temos de estar com esse evangelho na mão e com toda a codificação que nós estudamos, não é? E é isso, ela falou de maneira muito bela sobre tudo isso, sobre esse momento que a gente vive, sobre essas várias oportunidades que Deus nos dá de transitarmos aqui, ou em outro planeta, ou em qualquer lugar, ou quando sai daqui da vida material, vai para outro, né? Vai para casa transitória, são tantas casas transitórias, vai para nosso lar, quem tiver oportunidade, e vai continuar o seu momento até chegar novamente aqui à Terra. E continuando, é de se considerar também, aí fala do mundo lá na vida espiritual, isto é, no intervalo das existências corpóreas, a situação do espírito guarda relação com a natureza do mundo a que está ligado pelo seu grau de evolução. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido conforme seja mais ou menos desmaterializado. São Luís que nos traz essas lições. Então, seja mais ou menos desmaterializado. Então, conforme, né, nós vamos ultrapassando todas essas barreiras que a materialidade nos impõe, que a nossa evolução impõe, aí nós vamos ficando mais belos. E esse livro falava também da beleza que nós temos. Aí nós ficamos imaginando, enquanto ela fala, e eu fui no ônibus, né, lá do Maracanã até em casa, mentalizando esses espíritos mais evoluídos, mais desmaterializados. Como será que eles, né, essa beleza, como eles se apresentariam? E eu fiquei, porque quando se fala há muitas moradas na casa do meu pai, que a gente estuda, né, que nós estudamos ontem, tivemos a oportunidade de explanar ontem, e a gente lembra dos filmes, né, que eles colocam vida em outro planeta. Gente, o ET era uma gracinha no filme, mas ele era feio demais, não é não? Tadinho, mas ele era muito feio. Então, o que acontece? Nós, terrenos, somos maravilhosos, somos lindos. Habitou outro planeta, tem olho no meio da testa,
Eles fazem umas coisas horrorosas, porque ainda não conseguem, como nós, né, que temos todo esse conhecimento, percebermos. Então, quando eles dizem que vão mandar uma sonda tal para ver se tem vida naquele planeta, vão mandar isso, vão mandar aquilo, eu falei assim, Jesus, quando eu tiver a oportunidade deles terem essa percepção, vão levar um choque. Se conseguirem detectar a vida em outros planetas, não é, onde mais elevados que nós, eles vão encontrar seres muito mais belos do que nós somos. Porque eles já têm aquele corpo, como diz aqui, eles já tomam aquela feição adequada a cada planeta. Então, nós já fomos mais grosseiros, né? Já fomos peludos, andávamos assim. E hoje temos pelos ainda, mais raros, não é? Temos a nossa evolução material, intelectual, moral, não tanta, não é? Mas já somos belos. E como nós éramos? Então, gente, eu viajo muito, né? Eu saio aí, fico mentalizando, viajando, imaginando todas essas coisas para poder ter mais ou menos um parâmetro, né? Com que a gente vai ouvindo tanta exposição, vai lendo tanta coisa, e a gente vai analisando, parando, olhando o infinito e a bondade de Deus. Necessidade da reencarnação. A reencarnação é uma punição e somente os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confia. Eu já ouvi muitas pessoas, já me perguntaram, se não era possível a gente evoluir lá. Se a gente não evolui na vida espiritual. Claro que evolui. Claro que evolui, claro que a gente aprende muito, mas a hora da verdade é aqui. A hora da verdade é aqui. É claro que a gente leva para lá tudo que a gente aprendeu. Né? Tem até lá no Livro dos Espíritos uma pergunta sobre as ideias inatas. Então, tudo que está sacramentado no eu profundo, que é o espírito, eu vou levar daqui. E quando voltar eu vou trazer, a não ser que por uma deficiência, um erro meu, eu precise vir com a minha inteligência embotada. Mas se isso não acontecer, eu vou realmente trazer para cá tudo que eu aprendi e utilizar daquela maneira que eu possa. E uma observação interessante que ele faz, na nota, que é a 26, uma comparação vulgar fará que se compreenda melhor essa diferença. O estudante só chega aos graus superiores da ciência depois de haver percorrido a série das classes que até lá o conduzirão. Então, eu, né, no meu tempo, não tinha essa jardim da infância, essa maternal. Acho que eu fui para a escola com 7 anos. Né? Mas eu passei por quê? Meu primário na Escola Honduras, na Praça Seca, meu ginásio, lá no Brigadeiro Short, o 2º grau, não estudei mais, não quis, era rebelde, não fiz uma universidade, não fiz porque eu não quis, gente, porque meu pai queria, minha mãe, eu é que queria trabalhar, cismei de trabalhar e não quis me aprofundar. Então, é o que diz aqui, alguém chega ao doutorado sem ter passado por todas essas camadas, né? Hoje em dia, maternal, né? Vai para... Agora eu nem sei direito, porque é tanta 9º ano, não sei. Então, vai passando 2º grau, universidade, né? Vai, mestrado, doutorado, tudo isso. É mais ou menos assim que é nos falado por... Quem é que está falando? Aqui não tem. Então, nós vamos vendo como tudo isso vai sendo passado. Então, para se chegar ao reino dos céus e ao reino de Deus, é necessário que se passe por todas as fases, desde a criação, simples e ignorante, até passarmos por tudo isso que nós estamos vivendo. Ninguém sai do mundo ignorante, né? Lá o primitivo, e vai
habitar o reino dos céus. Ninguém vai sair desse planeta de provas e expiações direto para o mundo de Deus, para o reino de Deus. Ninguém. Nós vamos ter que passar pelos vários estágios de aprendizado. Todos eles, igualzinho na vida material. Né? Nós vamos ultrapassando gradativamente, vamos convivendo, vivendo, nos harmonizando, trocando, o que é muito importante, o que um sabe passa para o outro. Aí, como eu falei da Joana de Ângeles, no livro O Evangelho, né, sobre a psicologia profunda, ela fala assim: no processo de crescimento moral, através da reencarnação, o ser aprimora os conteúdos íntimos, lapidando as arestas e libertando-se das várias camadas de inferioridade por onde transitou ao largo da jornada evolutiva, quando se foi despindo dos condicionamentos e impulsos para alcançar a consciência da razão e do discernimento, antegozando o período da intuição ou integração na consciência cósmica. Quer dizer, nós vamos passar tudo isso até chegarmos nesse período da intuição ou da consciência cósmica. Mas vamos passar o quê? Temos que tirar os nossos condicionamentos. Nós somos condicionados? Somos. Temos vários condicionamentos. Mais adiante ela nos fala: a reencarnação é um processo psicoterapeuta de amor divino, de justiça magnânima, que a todos faculta os meios de evoluir a esforço pessoal, dignificando e identificando cada criatura com as suas conquistas pessoais intransferíveis, que se desenvolvem mediante a liberação da retaguarda das trevas da ignorância e da perversidade no rumo de um permanente presente de realizações e de paz. Então, o que Joana de Ângeles quis dizer aqui? Eu posso evoluir por ela? Ela pode evoluir por mim? Nós podemos trocar, estudar aqui, estarmos juntos. Mas a reencarnação é individualidade. É o trabalho de cada um. Eu não posso evoluir, nem mãe, que dizem que depois do amor de Jesus, o amor mais sublime é o amor de mãe, nem mãe pode evoluir pelo filho. Ela vai dar todo o seu amor, todo o seu ensinamento, tudo aquilo que ela puder, mas é uma individualidade. Aquele filho é um espírito. Tem até o livro, né? Nossos filhos são espíritos. E ele vai ter que caminhar por si só e fazer a sua própria evolução. E, em contrapartida, como já dissemos, nós evoluímos e o mundo onde nós vivemos, o planeta onde nós vivemos, evolui na mesma proporção em que nós evoluímos. Então, que a gente possa, todo dia, fazer esse exercício, né? O exercício de agradecimento. Mesmo que nós tenhamos tido dificuldades com pai, com mãe, né? Mesmo que a gente tenha vindo no lar, onde aquele pai é um desafeto, aquela mãe é um desafeto, aquele filho é um desafeto, essa coisa toda que a gente vê, nós temos que pensar e agradecer todos os dias aquele pai e aquela mãe que nos trouxeram aqui, que nos deram a grande oportunidade de estarmos aqui nesse mundo. Gente, diga-se de passagem, é bom demais, não é? Apesar de toda a luta, apesar de todos os problemas, apesar de tudo que nós estamos vivendo, apesar dessa dor toda que a gente não consegue mais ver um semelhante sofrer, porque nós somos um só rebanho e um só pastor. Então, aqueles que estão passando por grandes dificuldades, onde seja, no Japão, no Oriente Médio, qualquer lugar que seja, aqui dentro do nosso país, são nossos irmãos. E a gente não consegue ainda visualizar a felicidade nossa completa quando tem alguém ainda infeliz no mundo. Então, que a paz de Jesus possa estar nos nossos corações, que a gente possa promulgar mesmo esse caminho em busca dessa felicidade, que, como dizia o poeta, né, a felicidade
existe sim. O poema é enorme, só vou falar um pedacinho. A felicidade existe sim, mas nós não alcançamos, porque ela está apenas onde a pomos, e nunca pomos onde nós estamos. Onde nós estamos. Vicente de Carvalho. Muita paz, meus irmãos, que Jesus nos abençoe.